Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando uma nova atividade por aqui, dando seguimento aos estudos sobre hermetismo. Nesse episódio, nós vamos estar desenvolvendo o princípio da polaridade, a lei da polaridade, que envolve os 7 princípios herméticos. Então, esse vai ser o tópico principal que vamos tratar no episódio de hoje, tá? De início, como fiz nos episódios anteriores, eu vou ler um breve resumo do que está enunciado no próprio Kybalion a respeito do princípio da polaridade, né? Então, aqui nós temos, primeiramente, o próprio enunciado da lei, né? Da lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E a partir daqui tem uma breve descrição, tá? É um resumo da definição da lei da polaridade presente no próprio Kybalion, certo? Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seus opostos, que formavam um velho axioma hermético. Ele explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação de grau dessa mesma coisa. Não há coisa de calor absoluto ou de frio absoluto. Os dois termos indicam que essa mesma coisa que se manifesta nada mais é que uma forma, variedade e ordem de vibração diferente. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? Qual é a diferença entre grande e pequeno, entre o fraco e o forte, entre o branco e o preto, entre o perspicaz e o nécio, entre o alto e o baixo, entre o positivo e o negativo? O mesmo princípio opera no plano mental. Assim, permitiu-se tomar um exemplo extremo, do amor e do ódio. Dois estados mentais em aparências totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor. E um ponto em que usamos do termo igual e desigual, que se encobre mutuamente de modo tão gradual que às vezes temos dificuldades em conhecer o que nos é igual, desigual ou nenhum nem outro. E mais do que isso, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Podeis, pois, tornar possível a sua realização, exercitando o uso da vontade por meio de fórmulas herméticas. A utilização da arte de controlar a polaridade é uma fase da alquimia mental. Poderemos, por intermédio dela, por exemplo, transformar medo em coragem, preguiça em dinamismo, ódio em amor, preconceito em aceitação. Essa parte inicial é um resumo, né, da própria narrativa de todo o Kybalion, onde é tratado e definido através de muitas analogias, né, o que vem a representar a lei da polaridade, certo? Bom, todo o desenvolvimento das leis que nós estamos tratando aqui, né, todo o desenvolvimento de capítulo para capítulo, eles certamente são transmitidos de forma gradativa e complementar, né? Então, muito do que já foi falado nas leis anteriores sempre vai estar complementando o contexto das demais leis, né?
Então, quando pensamos na própria situação da lei da polaridade, nós estamos falando de graus, né? E graus são basicamente variações do próprio estado vibracional, né? Quanto mais elevado o estado vibracional, mais elevado é o estado do grau, e então mais próximos estamos de uma extremidade, né? Da extremidade, entre aspas, superior. Então, aqui nós vamos acabar fazendo algumas conexões, algumas pontes com a própria lei da vibração, até mesmo esse exemplo próprio Kybalion acaba tomando para facilitar realmente a compreensão dessa lei, que é uma das leis, todas as leis são importantes, mas essa é uma das leis mais complexas para que a gente venha a entender, e por isso mesmo acaba sendo uma das leis mais importantes que a gente dedique o nosso estudo, né? Então, de início, vamos falar um pouquinho sobre a polaridade na matéria, né? Se pensarmos na estrutura básica que compõe a matéria, que seriam os próprios átomos, que já falamos bastante no episódio anterior, certo? Nós veremos que a polaridade ela está presente dentro dos próprios átomos, né? Cada átomo ele é composto por uma carga positiva e negativa, né? E além disso uma carga neutra também, né? E que o próprio átomo, né? A própria estrutura atômica, ela está sempre buscando um equilíbrio entre o potencial da carga negativa e da carga positiva, né? Então, a própria base que compõe a matéria que conhecemos, ela já existe devido à própria polaridade, certo? A energia elétrica, né, a energia elétrica que temos nas nossas casas, ela só é possível através da própria polaridade, certo? A lâmpada, ela só consegue acender porque há uma carga de energia positiva e negativa que chegam até ela. E quando essas duas cargas elas se encontram, elas se unem, elas conseguem atender um propósito, né? A junção dessas duas energias, positiva e negativa, no caso da lâmpada, vai fazer com que a lâmpada acenda. No caso de um motor elétrico, vai fazer com que o motor se movimente, né? Se eu tenho apenas a carga de energia positiva, nada acontece. Se eu tenho apenas a carga de energia negativa, nada acontece. Então, é fundamental dentro da matéria, e não somente da matéria, né? Mas tomando, por exemplo, essa parte da eletricidade em si, se não houver as duas forças presentes, positivo e negativo, eu não tenho nada acontecendo, certo? Então, aqui nós já temos uma simples analogia para compreendermos a importância da lei da polaridade, né? E existem demais outras polaridades, a gente vai poder tratar de várias delas aqui, como por exemplo o dia, né? O dia só existe porque há uma noite, e o calor ele só existe porque há um frio. Se nós não tivéssemos a compreensão do que é noite, se vivêssemos em um sistema onde fôssemos iluminados 24 horas, se, né, não houvesse o período da noite, se a gente sempre tivesse no momento de incidência solar, nós não saberíamos o que é a noite, né? Não conseguiríamos ter essa compreensão do que é, porque não há um comparativo para ela, mas não é a nossa realidade, né? Então, quando nós falamos da polaridade, nós não podemos esquecer que sempre nos referimos a coisas que possuem a mesma natureza e que estão em correspondência, né? Isso é outro ponto até mesmo tratado do próprio enunciado, né? Que seriam as variações de graus. As variações de graus elas vão acontecer dentro da mesma natureza de algo, né? Então, tudo que existe dentro da polaridade, nós sempre estamos nos referindo a coisas que possuem a mesma essência, né? Elas estão dentro de um mesmo eixo, né? Então, existe uma correspondência entre elas. Se tomarmos, por exemplo, o frio e o calor, ambos possuem a sua natureza na temperatura. Então, eu uso a questão do frio e do calor para me referenciar à temperatura, que é a natureza
comum de ambos. O que temos por referência de muito frio ou muito calor, aí isso são apenas comparativos que a gente pode utilizar, certo? Mas o que existe entre o muito frio e o muito calor é somente uma grande quantidade de graus que vão compor essa escala entre o muito frio e o muito calor, né? Então, o frio e o calor, eles possuem a mesma natureza, eles possuem uma mesma importância, estão em concordância e ambos representam uma mesma coisa, que é a própria temperatura. Agora, o que vai diferenciar esse muito frio desse muito calor são os graus que vão compor essa escala, desde o muito frio até o muito calor. E aí uma coisa que podemos ter como um grau, né, que representa algo quente, estou tomando por um exemplo aqui, né, algo quente, 100 graus Celsius, que é a temperatura da ebulição da água. 100 graus é algo que nós podemos considerar quente, algo que já pode queimar a nossa pele e tudo mais, certo? Mas ainda assim, essa temperatura de 100 graus Celsius, ela é mais fria do que o grau seguinte, que seria 101 graus. Pode não fazer muita diferença para a nossa pele na questão de queimado, mas ainda assim a gente vai passar a entender que 100 graus é quente, para nossa referência humana é quente. Só que 100 graus ainda é mais frio do que 101 graus. Então a própria lei da polaridade, ela traz um pouco essa reflexão de que as coisas, elas ainda dentro dessa escala, por mais bom que ela possa aparentar ser, ela ainda vai ser pior do que a coisa que é melhor do que ela, né? Seria basicamente isso. E uma coisa, mesmo que ela seja ruim, ela ainda é melhor do que algo que é pior do que ela, né? Adotando de forma assim, bem entre aspas, esse conceito de bom e ruim, de melhor ou pior, certo? São apenas referências que a gente pode usar aqui para tentar explicar da melhor forma possível esse tipo de entendimento, né? Então, tudo dentro da polaridade vai ser uma questão relativa de referência, né? E que se aplica a tudo, pois a polaridade, ela é a mãe de tudo. É a partir da polaridade que tudo vem a nascer, né? Bom, nós só conseguimos perceber que algo existe devido ao seu contrário, certo? O seu oposto. Nada no universo é único, né? Nós temos o próprio conceito do universo, que vai representar os versos do uno, né? Dentro da sua própria variação da palavra vinda do grego, né? Então, são os versos do uno, é a multiplicidade do uno, da essência primordial. E a partir do momento em que essa variedade vai se iniciar, a própria polaridade, ela nasce, né? Ela surge devido a essa necessidade da multiplicidade. Então ela acaba criando os opostos de tudo. A primeira forma de conseguirmos multiplicar é transformar uma coisa em duas, né? Seria esse primeiro passo para tudo. Então, tudo tem o seu oposto, né? Tudo passa a ter o seu oposto, e dentro desse conceito, até mesmo o universo, como um todo que nós conhecemos, ele vai possuir esse seu oposto, que seria a própria existência, né? Se nós temos o universo como a existência, como a própria manifestação, ele vai ter o seu oposto, que é a não existência. Essa não existência, ela pode estar presente em um outro âmbito desconhecido por nós, né? Onde nós estamos inseridos dentro da existência, mas ao nosso lado está presente a não existência. Ou essa não existência, ela pode ter vindo antes da própria existência e virá depois da existência, né? Podemos abordar dessa forma. Então,
tudo que existe, tudo que pode existir, vai sempre ter o seu oposto, quer nós compreendamos ou não, né? Tem esse fator também. Não necessariamente a gente compreende qual é o oposto de algo, mas se buscarmos bem a fundo, iremos encontrar sim essa existência, certo? Então, como já mencionado brevemente, no episódio anterior a gente falou sobre a lei da vibração, né? A vibração ela é um movimento universal de tudo que existe. Tudo que existe tem movimento, tem a própria vibração. A vibração está presente para que a existência aconteça. Mas para o próprio movimento da vibração ocorrer, é necessária a existência da polaridade, né? Sem a polaridade, não é possível fazer com que algo vibre. Para que algo vibre, eu preciso ter dois pontos para um movimento acontecer, né? Preciso ter o conceito de dentro e fora para que a vibração aconteça. Eu preciso ter a próprio conceito de parado e movimento, né? Senão essa vibração ela não é possível. A polaridade ou os opostos, né, permite com que tudo possa existir, pois a vibração que constrói tudo, ela é um fruto da polaridade, da mesma forma em que a polaridade não poderia existir sem a vibração. Então há um entrelaçamento, né, entre as leis, onde uma é codependente da outra. Então, da mesma forma em que a vibração não seria possível sem a polaridade, então, sem a vibração não há a matéria. Da mesma forma que sem a polaridade não há a matéria. Sem a polaridade não há a vibração. E sem a vibração, a polaridade não existiria. É basicamente isso que nós queremos demonstrar quando falamos a respeito da polaridade, para que a gente compreenda que ela fundamenta tudo, né? Assim como todas as leis acabam fundamentando tudo, só que cada uma trabalhando em um aspecto diferente. Então, bom, prosseguindo, tá? Aqui nós já começamos com uma grande polaridade, né? Estamos falando da própria vibração, que seria do movimento e da inércia. Então, tem uma polaridade que vai atuar num eixo, né? Que seria o parado, o estático, e o movimento, certo? Como dito no episódio anterior, a inércia absoluta ela não existe no plano material. Né? As coisas podem aparentar estar paradas, mas na realidade elas não estão. Nós podemos ter a percepção que algo está sem movimento, e essa coisa, na realidade, ela pode ter um movimento muito rápido, mas aos nossos olhos dá a impressão de estar parado. Ou realmente algo posso olhar, acreditar que está parado, só que ela tem um movimento, só que é um movimento muito lento e que talvez não seja possível com que eu perceba, mas mesmo sem perceber esse movimento, ele ainda assim existe, né? Bom, na manifestação não há inércia, sempre há movimento, mas ainda assim eu possuo essa polaridade do movimento e da inércia, tendo entendimento que no momento em que a manifestação ela se faz presente, que seria o momento da existência, o movimento ele é constante, né? Ele pode ser mais acelerado ou mais lento, mas ele é constante. E no momento da não existência, ou no paralelo da não existência, aí sim eu tenho a inércia, eu tenho o não movimento absoluto, certo? E aqui nós chegamos numa outra seara que vai envolver a própria lei da polaridade, né? Que vai tratar a respeito dessa questão do absolutismo, né? Do movimento absoluto, né? E da inércia absoluta, que seriam os extremos dos absolutos, né? Dos completos. Bom, isso tudo ele vai se dar porque de início a gente já deve partir da informação, certo? Do próprio princípio da polaridade, que não existem absolutos dentro da própria polaridade,
ou tratando diretamente a respeito da própria manifestação. Então, não vai existir nada absoluto, então não há um bem absoluto, assim como não há um mal absoluto. Não há um calor absoluto, assim como não há um frio absoluto. Nada vai ser absolutamente branco ou preto, né? O que vão existir são vários graus, várias nuances, né? Tomando, por exemplo, o branco, que fica mais elucidativo, né? O que vai existir seria um cinza muito claro, que vai aparentar ser branco para nós, e da mesma forma um cinza muito escuro, que vai dar a aparência de ser preto. Agora, o branco e o preto, ele não seria possível, não seria realizável aqui dentro da nossa existência, né? E esse pensamento ele vai ser devidamente retratado no próprio símbolo do Yin e Yang, né? Esse símbolo taoísta, onde nós podemos visualizar, né, um círculo. Esse círculo é formado por duas gotas, né? Onde eu tenho uma gota branca que tem um ponto preto dentro dela e eu tenho uma gota preta que tem um ponto branco dentro dela. Então ali eu já tenho esse próprio contexto, né? Onde da claridade absoluta ainda há um pouquinho de obscuridade, dentro da obscuridade absoluta ainda há um pouquinho de claridade dentro dela, mas indiferente das coisas, ambas as polaridades da claridade e da escuridão, elas encontram-se em um pleno equilíbrio, em uma perfeita sincronia e que formam um círculo, né? Que seria o próprio símbolo da perfeição, né? Então, né, outras culturas também tratam desse tipo de tema, mas cada qual acaba desenvolvendo com a sua linguagem particular, né? E o que isso tudo quer dizer, né? Por mais que tenhamos uma referência do que é bom e do que é mal, lembre-se, eu estou usando palavras clichês, tá? Com muitas aspas, apenas para que facilite a nossa linguagem, ok? Então, por mais que tenhamos uma referência de bom e mal, tendemos a rotular essas coisas como duas caixas bem distintas, né? Uma caixa de bem, positivo, outra caixa de mal, negativo, né? Só que ambos eles representam opostos, né? São apenas extremos de uma mesma coisa, de uma mesma linha, né? E essa linha que acaba dividindo esses extremos de bom e de mal, né? Ao invés de ser duas caixinhas fechadas onde não se tocam, elas são pontos opostos de uma mesma linha, de uma mesma corda, né? E essa linha ela vai nos servir de um referencial, né? Um referencial entre um polo e outro, né? Então eu posso, dentro dessa linha, observar que algo está mais para o polo positivo ou mais para o polo negativo, né? Então, elas são complementares e não distintas umas das outras. Elas estão realmente conectadas na sua própria natureza, né? E o que vai definir se algo, entre aspas, é bom ou é mal, seria do que ele está mais próximo, né? Ele vai estar mais próximo dessa extremidade referenciada ao que é bom ou ao que é mal, né? E aqui nos traz uma outra reflexão interessante, que seria o centro dessa linha, né? No centro dessa linha nós encontramos um ponto que vai representar o máximo equilíbrio e que é aquilo que nós devemos buscar, né? E esse ponto de extremo equilíbrio é definido como o ponto onde o igual e o desigual se anulem, né? Então, é um ponto onde não há influência das tendências, né, de nenhuma das duas extremidades. É um ponto de igualdade ou desigualdade, onde há uma simetria
entre uma extremidade para com a outra. Então é o ponto de neutralidade ideal. É aquilo que os budistas vão chamar de caminho do meio, né? Um trechinho aqui do Kybalion que fala a respeito disso, né? Há um ponto médio em que o semelhante e o dessemelhante tornam-se tão insignificantes que é difícil distinguir entre eles. Então, é esse ponto em que a neutralidade ela vem a atuar, né? E se nós pensarmos, tomando por outros exemplos, a natureza do calor, né? Como podemos distinguir no termômetro onde acaba o frio e começa o calor? Da própria na natureza da luz, né? Onde que acaba o escuro e começa o claro? Então, em que momento em que eu consigo distinguir que o ambiente que eu estou deixou de ser escuro e passou a ser claro se essa luz vem subindo gradativamente? Na natureza do sabor, quando algo deixa de ser salgado e começa a se tornar doce, né? Esse ponto de virada de uma, entre aspas, de uma polaridade para outra, que é o ponto de grande transformação, né? Isso nós estamos falando tudo de transformação. Então, muitas dessas considerações, elas serão feitas de um ponto de vista de cada um, né? Se eu tomo, por exemplo, essa natureza do calor, né? O que pode ser quente para mim pode ser frio para você e vice-versa. Eu posso olhar num ambiente e achar que o ambiente está claro e você achar que o ambiente está escuro. Então, tudo realmente vai ser algo construído pela nossa própria experiência, né? Pelo nosso próprio, pela nossa distinção, né? Do que são as coisas. Então, tudo aqui nós estamos traçando como analogias, né? Mas elas, obviamente, elas se estendem a uma profundidade muito maior, por mais simples que seja o exemplo que nós estejamos usando, como frio e calor, né? Nós devemos aplicar essa mesma ideia para todo e qualquer aspecto que venha a envolver uma polaridade, né? Bom, citamos um pouquinho essa referencial clichê, né, de bem e mal, né? E como uma distinção de bem e mal, no Kybalion nós temos um trecho que vai dizer o seguinte: o bem e o mal não são absolutos. Chamamos uma extremidade da escala de bem e outra de mal, ou uma de mal e outra de bem, conforme o uso que dermos dos termos. Uma coisa é, entre aspas, menos boa do que a coisa mais elevada na escala. Mas essa coisa, entre aspas, menos boa, por sua vez, ela é, entre aspas, mais boa ou melhor do que a coisa imediatamente inferior a ela. E assim por diante, sendo o mais ou menos regulado pela posição na escala. Então, é um pouco do que eu já tinha mencionado anteriormente, certo? Dentro dessa escala de uma coisa má ou menos boa, ela ainda é melhor do que o seu grau inferior. E mesmo a ideia do que é bom ou o que é mal será uma questão de ponto de vista ou experiência individual, né? Indo ainda além, né? Indo mais além dentro dessa reflexão que envolve esse princípio, o bem ele só vai existir pela existência do mal, né? E o mal ele não existiria se não houvesse o próprio bem. Ambos são duas extremidades de uma mesma coisa, então ambos estão em correspondência e a existência de ambos é codependente. E por isso são inseparáveis e indestrutíveis, né? Pois
o fim de um será o fim do seu semelhante também. Então, muitas das vezes é adotado essa linguagem, né, de temos que destruir o mal, temos que acabar com tudo aquilo que é mal, temos que buscar o bem e acabar com o mal. Porém, a existência de um só é possível graças à existência de outro, e se eu tenho a intenção de acabar com um, naturalmente eu vou acabar destruindo o outro também. Porém, as polaridades elas não podem ser destruídas, elas podem sim ser neutralizadas. O que eu posso fazer é buscar um equilíbrio entre essas ambas forças, né? Obviamente, estamos falando desse equilíbrio dentro de uma natureza interior de cada um de nós. Então, eu posso buscar o equilíbrio dessas forças dentro de mim, onde eu não sou não sou mal, mas eu não sou bom também. Eu estou nesse ponto do fiel da balança, e isso vai me permitir ter uma maior lucidez sobre tudo o que acontece, né? Sobre essas tendências, sobre essas influências que recebemos. Agora, quando eu busco agir de uma forma onde eu quero destruir algo, bom, eu tenho que entender que se eu quero destruir esse algo que me incomoda, eu estarei destruindo também o seu oposto, que é provavelmente aquilo que me interessa, né? Então, no próprio enunciado deste princípio, nós veremos a citação onde diz que os extremos se tocam. Anteriormente, nós tomamos uma comparação de uma linha, imaginando os extremos em cada uma dessas linhas, em cada uma das pontas, né, que estavam nessa linha. Agora, vamos imaginar que essa linha, ela não é uma linha reta, mas ela é uma linha curvada, né? Nós não temos um termômetro reto, mas nós temos um círculo, né? Esse círculo está formado por essa própria linha, então os seus dois pontos se tocam, né? As duas extremidades acabam por se tocar, mas permanecem dentro da sua própria polaridade. Bom, nós poderíamos realmente compreender a verdadeira natureza de bem e mal, entre aspas, né? Se eu tenho uma linha e essa linha ela está formando um círculo. Nas duas extremidades dessa linha existe de um lado o bem, do outro lado o mal, mas essas duas pontas elas estão se tocando, né? Então, nós conseguiríamos realmente compreender a diferença que existe, né, de bem e de mal? Se ambos partem de uma mesma origem e encontram-se conectados por essa mesma linha, né? Aqui é um ponto de reflexão. Nós podemos sim distinguir coisas boas de coisas más pela nossa experiência de vida. Nós podemos olhar e ver, isso daqui é um ato maldoso, isso daqui é um ato bondoso. Agora, isso é bem distante, isso é totalmente diferente de termos a compreensão da verdadeira natureza do que é o bem e o mal, né? Então a nossa busca ela deve ficar muito mais dentro deste ponto, de tentar compreender a natureza da polaridade do que ficarmos presos a extremos, né? A partir do momento em que eu compreendo a natureza de uma polaridade, isso vai me dar uma maior capacidade de atuar dentro dessa própria lei, dentro desses próprios extremos ao qual eu estou me dedicando. Agora, quando eu fico focado em um extremo ou em outro, né, quando eu estou apegado em querer estar em conexão com o bem e destruir o mal, eu não estou trazendo lucidez para mim de qual é a natureza de ambos. Eu estou muito mais apegado a uma extremidade que me interessa
e eu tenho desinteresse na extremidade oposta, que é aquela ao qual não me agrada, né? Mas a busca deve ser para a própria natureza que vai compor esses dois extremos. Esse que vai ser o ponto de interesse, o ponto de busca, né, da magia hermética. Vamos mudar um pouquinho de tópico agora, vamos falar um pouco sobre a polaridade do espírito e da matéria, né? Um trechinho tirado do livro vai dizer o seguinte: começam por mostrar que o espírito e a matéria são simplesmente dois polos da mesma coisa, e que os polos intermediários nada mais são do que graus de vibração. Eles mostram que o todo e os muitos são a mesma coisa, a diferença sendo simplesmente uma questão de grau de manifestação mental, né? Bom, no episódio anterior nós conversamos bastante a respeito desse tema, né? E por isso não vamos nos estender muito aqui, né? Nós falamos bastante ali a respeito do próprio plano espiritual e o plano material, a diferença de vibração entre eles. Falamos sobre os planos que compõem toda essa cadeia, né? E que cada um está vibrando em um ciclo superior do outro, né? E à medida que vamos subindo dentro dessa escala, nós vamos nos aprimorando o nosso estado material e ficando cada vez mais próximo do próprio espírito, né? Então, aqui eu não teria muito mais o que desenvolver, por isso vou ser breve, certo? Essa polaridade, ela vai envolver a vibração que diferencia a própria matéria do espírito, né? Então, são dois opostos de uma mesma natureza, né? Espírito e matéria. E os planos que existem entre eles são resultados da elevação ou da diminuição desse estado vibracional, certo? Então, tudo faz parte de uma mesma coisa. O que vai diferenciar são os graus presentes que vão formar essa cadeia que nós temos aqui desde o plano físico até o ponto mais elevado do próprio plano espiritual, né? E à medida que eu vou subindo de grau em grau, eu vou elevando meu estado vibracional e vou chegando mais próximo a uma condição espiritual da minha própria vibração, né? Tudo que a gente já falou, tudo que já foi dito até o momento, né, de todos os exemplos, de todas as analogias utilizadas, ela deve ser aplicada ao refletir sobre o espírito e a matéria, né? Então, tudo que já foi dito até o presente momento, de exemplos, citando calor e frio, claro e escuro, positivo e negativo, o mesmo vai ser válido aqui para essa polaridade do espírito e da matéria. E aí eu acho interessante deixar esse tema como uma tarefa de casa para cada um de vocês. Então, meditem um pouco a respeito dessa polaridade do espírito e a matéria e apliquem essas analogias já utilizadas aqui para fazer essa comparação, né? Lembrando, o nosso principal interesse não é nos apegarmos às extremidades, né? Não é nos apegarmos a um polo ou ao outro, mas tentar entender a natureza que vem a unir esses dois extremos, né? Bom, se o espírito e a matéria eles vão representar para a gente polos opostos de uma mesma coisa, a busca do hermetista vai ser na sua reconciliação, né? Sempre aqui nós estamos falando de reconciliar os dois extremos, né? Por isso a importância do ponto de equilíbrio entre elas, né? Aquele ponto de igual e desigual, o ponto de neutralidade, né?
Que dessa forma eu consigo reconciliar, eu consigo unir essas duas extremidades em uma única grande coisa, né? Então essa reconciliação ela seria a harmonia entre esses extremos, né? Então o que seria isso na busca hermética, né? Seria fazer com que aqui na matéria o espírito possa se manifestar. Então seria colocar o nosso espírito para trabalhar aqui na matéria, né? E no caminho inverso, que também é válido, é elevar a matéria que me compõe até os níveis espirituais. Isso eu estou falando num sentido individual, né? Onde eu trabalho para fazer com que, para unificar esses dois extremos de espírito e matéria, para que eu possa fazer com que o meu espírito trabalhe aqui no plano material, né? Eu posso também trabalhar para fazer com que o meu estado físico se eleve de uma maneira em que eu possa ir com ele até o plano espiritual, né? Até esse estado espiritual, que também é válido, né? Obviamente as duas coisas acabam acontecendo de maneira simultânea, né? Mas isso vai além da própria natureza individual de cada um de nós, né? Eu posso realmente me dedicar com a intenção, óbvio, uma coisa que não depende somente da gente, acaba dependendo de toda a humanidade, mas a busca deveria ser fazer com que o próprio plano espiritual por um todo conseguisse trabalhar, conseguisse manifestar aqui na matéria, da mesma forma que nós levamos toda a matéria para o próprio reino espiritual, né? Então, essa polaridade de espírito e matéria, ela vai representar para a gente a grande polaridade, né? Ela a maior polaridade que a gente pode se colocar a entender, que ela vai representar a própria polaridade entre grandes aspas, né? Polaridade da vida e da morte, a polaridade do pai e do filho, da causa e do efeito, da ideação e da própria realização, né? A polaridade ou os opostos permite que tudo possa existir, pois a vibração que constrói tudo é fruto da polaridade, da mesma forma em que ela não poderia existir sem a vibração. Então, tudo é vibração, tudo está conectado a estados vibracionais diferentes, e da mesma forma que eu tenho que buscar entender a natureza que compõe um tipo de polaridade, né? Da mesma forma que eu me coloco a compreender a natureza que conecta esses dois extremos, eu devo entender que é através da vibração que eu consigo adequar esses polos e consigo fazer com que essa harmonização entre eles venham a acontecer, ok? Bom, outro tema interessante sempre tratado quando a gente fala de contextos herméticos, né, que seria o aprimoramento do ser humano, né, a nossa melhora individual, seria a forma prática realmente de colocarmos isso daqui em prática. Sempre está conectado a nossa compreensão, né, e a nossa análise no que diz respeito aos pensamentos, né, e consecutivamente a própria emoção. Então, a nossa própria constituição psicomental, né? A nossa própria constituição que é formada tanto pela parte dos pensamentos e das emoções, certamente elas vão apresentar polaridades, né? Isso é natural, né? Quando nós falamos de pensar e sentir, ou de mente e emoção, nós estamos nos referindo ao corpo anímico que possuímos. E como tudo, é claro que a polaridade ela também vai atuar aqui, né? Como já falado, temos pensamentos e emoções com cargas positivas e negativas, né? Falamos bastante a respeito de pensamentos e emoções
nos episódios anteriores. E esses pensamentos e emoções, eles são carregados de cargas que são positivas ou negativas, e algumas vezes são neutros, né? O que nós podemos chamar também, rotular, de bons ou maus pensamentos e emoções, né? Então isso daqui vai nos conectar a um próprio estudo que vai falar a respeito dos 7 pecados capitais e das 7 virtudes capitais que se processam aqui, né? É muito comum que seja falado apenas dos 7 pecados capitais, mas se já passamos a entender a lei da polaridade, nos colocamos a entender que se existe 7 pecados, naturalmente vão existir 7 virtudes, que são os seus opostos, né? O sentimento do amor, por exemplo, ele vai possuir o seu oposto, que é o ódio, né? Igual a alegria, que vai possuir a tristeza como seu oposto. O pensamento de altruísmo tem o seu oposto no egoísmo. Da mesma forma em que a honestidade e a desonestidade são opostos. Bom, assim por diante. Então, todo tipo de pensamento e sentimento, ele vai ser construído por uma polaridade, né? Fato é, para tudo que pensamos ou sentimos, há um oposto em latência dentro de nós. Por mais alegre que sejamos, a tristeza ela existe em nossa alma. Nós podemos não acessar essa vibração. Nós podemos ser uma pessoa naturalmente alegres e não termos contato com a tristeza, mas a tristeza ela vive dentro da nossa alma, né? Até então, porque se ela não existisse dentro da nossa alma, nós não entenderíamos o seu contrário, que seria a alegria, né? Nós não podemos compreender o que é uma coisa sem que o seu oposto venha a existir. E, bom, isso se estende a outros comportamentos nossos, né? Por exemplo, nós podemos ser pessoas muito corajosas para fazer uma certa coisa, mas muito covardes para fazer outro tipo de coisa. Nós podemos ser honestos em certas situações e desonestos em outras situações. Podemos amar uma pessoa e odiarmos outra, né? E tudo isso é possível porque esse tipo de polaridade de pensamentos e sentimentos, eles fazem parte do que compõe a nossa alma humana, né? São situações espontâneas e naturais que fazem parte da constituição do ser humano, né? Mas e qual que é a importância de sabermos isso, de termos esse tipo de informação, né? O estudo do princípio da polaridade, ele vai nos permitir trabalharmos esses polos em nosso ser, né? Fazer com que a gente possa transformar dentro da nossa alma, né? O ódio em amor, a preguiça em atividade, a ignorância em sabedoria, certo? Então, compreender a existência desse fenômeno e entender como ele se processa, ele permite com que a gente utilize essa lei da polaridade a nosso favor, para que a gente consiga promover esse tipo de transformação dentro de nós mesmos, né? E quando falamos dessas transformações dos aspectos polares, claro, estamos falando inicialmente de uma natureza humana, né? Uma transformação na nossa própria constituição, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, né? Tudo isso buscando uma melhora dos nossos fatores, tanto éticos quanto morais, em respeito a nós mesmos e em respeito às outras pessoas que nos cercam. No Kybalion é citado um exemplo aqui, né? Ele vai dizer o seguinte: tomemos o caso de um homem medroso, elevando as suas vibrações mentais na linha do medo e da coragem, pode chegar a possuir maior grau de coragem e intrepidez,
E de igual modo, um homem preguiçoso pode mudar-se em um indivíduo ativo, energético, simplesmente pela polarização na direção da qualidade desejada. Então, aqui nós temos esse ponto de referência, né, que vai demonstrar que nós podemos promover tais mudanças em nós, em nossos comportamentos, buscando, dentro da natureza que estamos trabalhando, né, buscando a polaridade desejada, né? Então, quando nós buscamos a transformação das polaridades, devemos ter em mente que ela só é possível quando atuamos em pontos de uma mesma natureza, certo? Então é possível transformar o ódio em amor, mas o amor nós não podemos transformá-lo em atividade, porque a natureza de ambos são distintas. O egoísmo ele pode ser convertido em altruísmo, mas o altruísmo ele não pode ser mudado para um desapego, né? Pois a natureza de ambos eles são desiguais. Então nós sempre atuamos dentro dessa linha que conecta os extremos, né? E essa alquimia da alma ela deve ser buscada constantemente por cada um de nós e não de uma forma isolada, né? Isso tudo porque a melhora do aspecto, a melhora de um aspecto específico, ele vai exigir a melhora dos outros, né? Então, se eu estou buscando o amor, pegando esse exemplo genérico aqui, nós precisamos buscar também a ética, o altruísmo, a compaixão, né? E é claro que naturalmente nós vamos trabalhando todas essas polaridades que tendem no mesmo sentido, né? Quando nós buscamos uma. Só que quando essa ação ela é feita de forma consciente, tudo isso acaba potencializando esse processo de transformação, né? E aceleram os resultados. Então, eu não posso apenas me colocar, eu posso, né? A gente pode fazer o que a gente quiser. Eu posso buscar única e exclusivamente querer me tornar uma pessoa mais calma, uma pessoa mais tranquila, né? Não uma pessoa preguiçosa. Posso, sei lá, ser uma pessoa posso ser uma pessoa meio agressiva e eu quero me tornar uma pessoa mais calma, mais dócil, mais paciente, certo? À medida em que eu me coloco nessa transformação, né, eu estou trabalhando dentro desse eixo de agressividade e tranquilidade, né? Eu quero sair desse ponto e ir para o outro. Eu posso focar nele isoladamente, né? Eu vou deixar de ser uma pessoa agressiva e vou me tornar uma pessoa mais tranquila. Naturalmente, me tornando uma pessoa mais tranquila, né? Eu vou me tornar uma pessoa mais amorosa, eu vou me tornar uma pessoa mais atenciosa, eu vou passar a ter mais compaixão. Tudo isso acaba vindo de arrasto, né? Tudo isso acaba crescendo gradativamente junto à medida em que eu vou me tornando uma pessoa mais tranquila, né? Agora, se eu me coloco de uma forma consciente a trabalhar todos esses demais aspectos, né? Eu quero ser uma pessoa mais tranquila, mas eu também vou trabalhar para ser uma pessoa mais amorosa, com mais compaixão. Tudo isso eu vou trabalhando junto, né? Os resultados eles são melhores, entende? Porque eu me coloquei a trabalhar todos esses aspectos que estão, de certa forma, interconectados, mas são aspectos que estão trabalhando em naturezas diferentes da minha própria alma. Tudo isso realmente para que eu tenha melhores resultados, para que o processo em si dessa transformação ocorra da forma mais prática possível, né?
Bom, na busca do trabalho da polaridade, nós devemos lembrar que não pulamos de uma extremidade para outra, né? Nós não devemos pular de uma extremidade para outra, sair de uma situação extrema e achar que a gente vai conseguir ir para outra imediatamente, né? O processo da transformação ele vai ser uma coisa gradativa, né? De grau em grau nós vamos saindo de um polo e nos direcionando para o outro que desejamos. A missão, obviamente, dessa transformação, ela não vai ser algo fácil, assim como ela não vai ser algo rápido, né? Por isso é necessário a gente manter a persistência e ter bem definido a nossa vontade, né? Essa vontade ela deve ser alimentada constantemente para que a gente não desista do objetivo que foi traçado. O outro fator importante de ser mencionado aqui é que a única forma de realizar essa alquimia é buscando e agindo em concordância com o oposto, certo? O que isso quer dizer? A gente não consegue combater o ódio com mais ódio, né? Da mesma forma, a gente não vai conseguir esfriar um objeto adicionando mais calor nele. Eu preciso trabalhar o oposto para ter o resultado que eu desejo, né? Então, se eu quero me tornar, tomando outro exemplo, uma pessoa mais paciente, né? Eu posso ser alguém que não tem muita paciência com lidar com outras pessoas, certo? Então, eu quero me tornar uma pessoa mais paciente. Naturalmente, eu não vou conseguir me tornar uma pessoa mais paciente se eu me isolo da sociedade, né? Porque eu não estou agindo em sociedade. E eu quero me tornar uma pessoa mais paciente para agir em sociedade. Então, primeiramente é necessário que eu permaneça dentro da sociedade para poder trabalhar a minha paciência para com os demais. Agora, eu não vou conseguir aprender a ser uma pessoa mais paciente se eu sou uma pessoa provocativa, se eu sou uma pessoa que está sempre contestando os outros, se eu estou sempre buscando provocar os outros, né? Eu preciso realmente praticar essa paciência demonstrando que eu sou alguém impaciente, né? Seria basicamente, né, isso que esse contexto quer dizer, né? A gente tem que trabalhar no oposto, né? Então essa coisa de combater o ódio com mais ódio certamente não traz resultados nenhum, principalmente no momento extremamente polarizado que a nossa civilização tem vivido, né? Um momento onde cada dia que passa são criado mais coisas com o objetivo de dividir a população, né? E fazer com que os grupos se degladiem entre eles, né? E aí, geralmente, ambos os grupos estão utilizando esse conceito de que o meu grupo odeia o outro grupo porque o outro grupo defende tal ato que é um ato de ódio. Então, como que eu vou agir contra o ódio que esse grupo tem? Com mais ódio. E aí você cria realmente uma verdadeira panela de pressão, porque o objetivo de um grupo é destruir o outro, né? Agora, a única forma de que esse ódio acabe é não alimentando o próprio ódio, né? Não é possível, novamente o exemplo dado aqui, não é possível você esfriar um objeto adicionando mais calor nele, né? À medida que você coloca mais calor, ele vai ficar mais quente. Então, se a minha intenção é acabar acabar com a polaridade do próprio, primeiramente não posso acabar com a polaridade do ódio, né?
se acabar com o ódio, eu acabo com o amor, mas a única forma de eu neutralizar esse ódio é adicionando amor nele, né? É basicamente isso que esse contexto quer dizer, certo? Então, vamos prosseguir aqui. Eu separei um outro exemplo, certo? Uma pessoa que deseja ser mais ativa e produtiva. Tudo isso aqui, ó, esse exemplo que eu vou tomar agora, é para uma pessoa, uma situação genérica, né? De uma pessoa que quer pôr essa lei da polaridade em prática na sua vida, certo? Então, tomando por exemplo, uma pessoa que deseja ser mais ativa e produtiva. Essa pessoa, ela deseja combater em si mesmo a polaridade da preguiça, né? O polo da preguiça. Agora, para que isso aconteça, é necessário que ela comece a agir, né? Se ela quer combater a preguiça, o primeiro passo é realmente começar a fazer as coisas, né? E que seja aos poucos, né? Isso é importante também, fazer as coisas e que sejam aos poucos. Porque como ela está tomada por essa vibração da preguiça, não é possível simplesmente acordar em um dia e resolver fazer tudo o que está sendo procrastinado há muito tempo, né? A mudança ela deve ocorrer de maneira gradual e constante, para que ela aconteça de uma forma orgânica e natural e que dessa forma possa ser incorporada à vida dessa pessoa. Então, todas as transformações, todas as mudanças que nós queremos produzir, né, através dessas polaridades que envolvem pensamentos, sentimentos, atos, né, ações compulsórias que nós temos, tudo isso deve ocorrer de uma forma gradativa, porém constante, né? Não importa que eu faça pouco, mas esse pouco que eu faça ele deve ser feito com vontade e com determinação, né? Por que isso? Porque as mudanças radicais elas tendem a ser facilmente abandonadas, né? E fazem com que nós retornemos para o polo de onde queremos sair. Então essa é uma situação, né? Eu quero fazer uma mudança radical na minha vida e amanhã eu vou mudar 100%. Isso é muito difícil esse método é muito difícil de a gente ter um resultado, de incorporar uma prática nova na nossa rotina, né? A situação da dieta, né? Segunda-feira eu começo uma dieta e aí a pessoa faz uma mudança assim radical, absurdamente drástica na alimentação, na alimentação total dela, né? Naturalmente que um primeiro empecilho que seja encontrado, uma primeira frustração ou uma outra situação que venha a desmotivar essa pessoa, ela vai recair no hábito anterior, né? Porque a mudança foi uma mudança muito radical, né? Um outro exemplo que a gente pode dar é uma pessoa que deseja melhorar o condicionamento físico, né? Ela deseja sair do sedentarismo e buscar uma vida mais saudável, né? A melhor forma de conseguir pôr isso em prática de uma forma eficiente, porque aqui nós estamos falando de uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de rotina, ela começar a treinar poucas vezes na semana, né? E sem fazer muito esforço físico, sem pôr muito peso, né? Mas mesmo que seja com pouco peso, fazer isso com dedicação, né? Não adianta começar a treinar todos os dias da semana e querer pôr carga para fadigar o corpo, né? Primeiro porque o corpo não está habituado a esse tipo de esforço, o corpo não está habituado a esse tipo de rotina. Então é aquela história do menos é mais. É melhor fazer poucas vezes na semana de início, com pouquinha carga, para que o corpo venha se acostumando, né? E à medida que essa pessoa for se adaptando
a nova rotina, né, vem colocando o seu corpo em um melhor condicionamento, aí sim os treinos eles podem, né, aos pouquinhos ali colocar mais peso, né, dá para ir aumentando dias na semana onde vai treinar, porque a mudança ela deve acontecer de uma forma gradual, né? Gradual realmente, um passo de cada vez. A gente tem que sempre ter isso em mente, né? Que partir de um extremo para o outro em qualquer coisa não é um caminho inteligente, né? A natureza em si ela não dá saltos, então a gente deve agir da mesma forma, né? Buscar fazer transformações gradativas, mas constantes, né? Vou subindo um pouquinho todos os dias. Um dia é melhor do que o outro, um dia é melhor do que o outro. Isso tudo porque as mudanças radicais, o que é mais comum, né? Que numa mudança radical acontecer qualquer coisa, eu abandono esse propósito e volto para o meu modus operandi, né? Ou numa mudança radical eu posso realmente ir para um extremo assim muito radical, né? Eu posso fazer uma mudança radical e acabar me aprisionando nela, né? E da mesma forma que eu estava em uma extremidade, eu me coloco em outra extremidade, só que de uma forma meio irracional, né? Então, bom, eu já disse isso, mas sempre vale enfatizar, né? Lembre-se que todos os exemplos citados são simples analogias, certo? Eles têm a função da gente apresentar uma informação através de uma ideia mais simples e palpável, mas isso vai ser válido para todas as polaridades que nós desejamos trabalhar, tá? Estou dando o exemplo de uma mudança de comportamento, certo? Na busca de ter um melhor condicionamento físico, tá? Esse exemplo que eu dei é um exemplo genérico, né? Mas a forma, esse passo a passo de como promover essa transformação no nosso ser, ela vai ser aplicada para qualquer outra coisa, né? Então, as analogias elas servem para isso, ok? O princípio da polaridade, ela é um grande mistério para os nossos estudos, certo? Tenha certeza que ela representa muito mais do que foi apresentado aqui. A polaridade, ela é o grande mistério da vida e compreendê-la nos liberta de muitas amarras e compreensões genéricas que foram embutidas em nosso entendimento, certo? Através desse princípio, que é o princípio da polaridade, passamos a olhar os dogmas das nossas vidas, né, através de outros olhos, certo? As verdades tornam-se meias verdades, como dita no próprio enunciado da lei. A gente passamos a ver através dessa própria lei, né, que o mal e o bem, ou o negativo e o positivo, eles são uma mesma coisa. Que um depende do outro, certo? Pois a existência de um, ela está, sim, diretamente em correspondência com a existência do outro. Estudar a polaridade é uma ferramenta poderosa e necessária, tanto para a nossa transformação pessoal, como para que a gente possa compreender melhor os nossos irmãos. Porque em dados momentos, a gente pode não compreender algo que uma pessoa fez. Às vezes uma pessoa pode ter feito algo que nos ofendeu, às vezes ela pode ter feito algo que a gente olha e pode pensar que ela agiu de maneira errada. Enfim, isso pode até mesmo nos afastar dessa pessoa, né?
Porém, talvez isso que eu considere errado é errado unicamente para mim. E que para essa pessoa ela não fez nada demais, né? Isso seria a própria lei da polaridade atuando na vida, né? A própria polaridade ela vai ser algo relativo, né? Não necessariamente o que é calor para mim é calor para você, né? Eu posso comer algo e achar muito salgado, mas para você pode estar num tempero legal. E assim é para tudo na nossa vida, né? E muitas das vezes, muitos dos problemas que a gente enfrenta no que diz respeito a, a relações com os nossos irmãos, né? Esses problemas, muitos deles são causados por causa dessa dificuldade de compreendermos, né? Que nem tudo que é bom para mim é bom para os outros, assim como nem tudo que é bom para os outros ela é bom para mim. Então, entender a polaridade nos ajuda sim a atuarmos no mundo, né? E a sabermos como lidar com as pessoas. Para essa parte final, eu vou ler mais um trechinho do Caibalion, certo? O conhecimento da existência desse princípio hermético habilitará o estudante a compreender melhor os seus próprios estados mentais e os de outras pessoas. Ele verá que todos esses estados são questões de grau, motivo pelo qual será capaz de elevar ou abaixar suas vibrações à vontade. Mudar os seus polos mentais e, desse modo, tornar-se mestre de seus estados vibracionais mentais, em vez de ser seu escravo ou servo. E por meio desse conhecimento, poderá auxiliar inteligentemente os seus semelhantes e mudar suas polaridades pelos métodos apropriados, sempre que essa mudança se mostrar conveniente ou desejável. Nosso conselho a todos os estudantes é que se familiarizem com o princípio da polaridade, pois seu correto entendimento lançará luz sobre muitas questões de difícil solução. Bom, agradecemos por mais esse capítulo, agradecemos a companhia de todos. Reflitam sobre a polaridade e tentem encontrar no mundo algo que não possua o seu oposto, certo? Na próxima semana nós trataremos do princípio do ritmo. Fiquem bem, aguardo vocês e até a próxima.